Olá, internauta! Você acha que nós estamos no caminho para buscar uma saída para os problemas do Brasil? Uma frase de Milor Fernandes exemplifica bem o momento em que nós vivemos. Livre pensar é só pensar. Desde o final dos governos do período militar, o Brasil viveu sempre entre o centrão, a centro-esquerda e a esquerda. O primeiro presidente civil após o período militar foi José Sarney, baluarte da Arena, fundou o PDS. A seguir veio Collor de Mello com o PRN, um partido que ajudou a criar o Centrão e depois sumiu do mapa. Depois veio o mineiro Itamar Franco, até aí todos do Centrão. Aí tivemos a nossa primeira experiência com a centro-esquerda, Fernando Henrique Cardoso, que criou o Real, a URV, depois o Real, e conseguiu estabilizar a moeda e governou por 8 anos. E parece que nós gostamos da experiência com a centro-esquerda e resolvemos ir um pouco mais para a esquerda, elegendo Lula. Lula ficou no governo de 2003 a 2010. Depois assumiu Dilma Rousseff, o poste de Lula, que governou por um mandato e meio com todas as esquerdas. E assim como Lula, ficou no poder até devolver novamente o poder para o Centrão. Com quem? Michel Temer. Desde o fim do regime militar, pela primeira vez no ano passado, em 2018, depois de experimentar os governos de centro-esquerda e esquerda, o eleitor brasileiro resolveu dar uma guinada para a direita e elegeu Jair Messias Bolsonaro. A eleição de Bolsonaro significa o fim das mazelas causadas pela centro-esquerda nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso? É o fim das mazelas dos 8 anos de Lula, dos 6 anos de Dilma Rousseff, desse período todo de 22 anos? E agora você soma isso aí, mais os governos do Centrão, do Sarney, do Collor, do Itamar Franco e do Michel Temer. São 34 anos e meio de governos de centro, centro-esquerda e esquerda. Neste período nós nos acostumamos com a política do toma lá da cá dos políticos do Congresso Nacional. Isso começou no Congresso Nacional, desceu para as assembleias estaduais e hoje está espalhado nas câmaras municipais de todo o Brasil. Praticamente o sistema é o mesmo, só muda a quantidade de dinheiro envolvido em cada negociação. Lá em cima, bilhões, milhões e alguns milhares de reais aí pela escala dos poderes. Essa dicotomia é fruto do domínio político que existia no Brasil durante a Constituinte e a feitura da Constituição até 1988. Nesse período, PSDB e PMDB dominavam a política brasileira. E eles tinham a intenção de fazer um governo parlamentarista, onde o presidente seria uma figura decorativa e o poder gerencial do país estaria na mão do parlamento. Só que para implantar o parlamentarismo, os políticos tinham que convocar a população para um plebiscito. E no plebiscito, a população rejeitou o parlamentarismo e optou pelo presidencialismo. E aí ficou uma dicotomia, porque toda a Constituição era parlamentarista, porém o regime era presidencialista. Com isso, criamos um país da dicotomia, onde os presidentes precisam negociar com o Congresso, senão não conseguem governar. E como o Congresso se acomodou dentro desta realidade? É simples, eu não toma lá da cá. Meu amigo, é verba, é cargo, é estatal, é ministério, é o cargo nas estatais que tem nos estados, é cargo para cá e cargo para lá, é para o partido tal e para o partido tal. Isto foi implantado
lá atrás e vem piorando a cada dia mais até chegarmos na situação que temos hoje. Quando a esquerda assumiu o poder, esse quadro piorou muito, porque a esquerda tem uma característica muito deprimente para o sistema democrático e republicano. É uma organização partidária criminosa, são os corruptos. Essa esquerda que assumiu se juntou ao toma lá da cá. Alguém se lembra aí do mensalão, do petrolão, da compra, que eles institucionalizaram a corrupção. E segundo a Lava Jato, já desfalcaram o Brasil, só nos 13 anos de governo do PT, em 2 bilhões e 600 milhões. Fora mais de 67 mil cargos que eles distribuíram Brasil afora apenas para o sujeito ter a carteirinha do PT e tinha o cargo no governo federal. O Bolsonaro, em 90 dias de governo, já extinguiu 21 mil cargos. Então a junção do toma lá da cá dos políticos com essa metodologia da esquerda criou, nos últimos 16 anos no Brasil, o maior sistema corrupto do planeta Terra. Nunca se viu no planeta Terra tamanha corrupção como a que foi implantada no Brasil. Podemos então confiar que a saída do processo será pelo meio político? É com esse Congresso Nacional? Vejamos os últimos acontecimentos. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que substituiu o famigerado Renan Calheiros, vetou a CPI da toga. Em resposta ao requerimento de constituição da CPI, com a finalidade de investigar condutas improbas, desvios operacionais, violações éticas por parte de membros do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores do país, determino o seu arquivamento, com base no artigo 48, inciso 11 do Regimento Interno do Senado. A Câmara dos Deputados, em Brasília, um antro do toma lá da cá, do mais completo fisiologismo, mudou nas últimas eleições? Vai devagar com o amor. O presidente da Câmara continua sendo o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é um dos maiores bastiões da corrupção no Brasil. Claro que o que ele busca é colocar Bolsonaro contra a parede para que volte o toma lá da cá. E ele está fazendo isso porque ele é mau? Não, porque os deputados estão atrás dele pressionando para que ele exija do governo. Ô presidente, vai lá, você conversa com o presidente Bolsonaro, exige lá para a gente os argumentos, para que a gente converse lá e aprove aqui as medidas. Senão a gente não vai aprovar nada. O funcionário do presidente Bolsonaro conversa com o presidente Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro quiser, conversa comigo. Eu fiz aquilo que eu acho correto. O projeto é importante. Aliás, ele está copiando o projeto do ministro Alexandre Moraes, cola, né? Copia e cola. Então não tem nenhuma novidade, poucas novidades no projeto dele. Nós vamos a pensar um ou outro, o projeto prioritário é o do ministro Alexandre Moraes, né? E no momento adequado, depois que ele tiver voltado à Previdência, nós vamos votar o projeto dele. Então a saída do Brasil passa pela política, por essa política, por um presidente do Senado como Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara como o senhor Rodrigo Maia. Tudo bem, você pode me dizer, Eli, o problema não passa pelos políticos, porque isso vai desaguar, principalmente com as investigações, no judiciário. Vossa Excelência não tem condições de dar lição nem a ninguém. E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. O Supremo Tribunal Federal é o garantidor da impunidade no Brasil. É o garantidor que os sistemas corruptos nesse país jamais serão punidos. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal.
É muito ruim, é muito penoso para todos nós termos que conviver com Vossa Excelência aqui. O Supremo Tribunal Federal é a garantia que os corruptos têm de que sairão impunes do Brasil. O Supremo nunca puniu ninguém. As suas investigações, os processos sob sua responsabilidade nunca na história do Brasil andaram para lugar nenhum. São eles que garantem a impunidade através de uma justiça lenta, morosa, ineficaz e cúmplice da criminalidade. Uma maioria de circunstância formada sob medida para lançar por terra todo um trabalho primoroso. É a isso que nós acabamos de assistir. Inventou-se inicialmente um recurso regimental totalmente à margem da lei, com o objetivo específico de anular, de reduzir a nada um trabalho que fora feito. Sinto-me autorizado a alertar a nação brasileira de que este é apenas o primeiro passo, porque essa maioria de circunstâncias tem todo o tempo a seu favor para continuar na sua sanha reformadora. É lá no Supremo Tribunal Federal que figuras como Gilmar Mendes, Marco Aurélio de Mello, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, são lá que eles protegem todo mundo, segura tudo, aqui ninguém é punido, e dá-lhe liminares do senhor Gilmar Mendes, soltando todo mundo. Com a decisão do STF de livrar parte do grupo dos envolvidos no mensalão do crime de quadrilha, o ex-ministro José Dirceu deve ir para casa dentro de 1 ano. O ex-presidente do PT deve ser libertado em agosto e o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares, até o Natal. Já no Executivo, o aparelhamento promovido durante os 16 anos de governo dos esquerdopatas, PSOL, PT, PCdoB, PCB, PCO, e esses partidecos de esquerda aparelharam toda a administração federal. Hoje é difícil desaparelhar a administração federal porque isso demanda anos. Como eles tiveram anos para implantar, tiveram muito tempo para implantar, precisa de muito tempo para se desfazer desses verdadeiros encastelamentos na máquina administrativa que foi produzida pelo aparelhamento político ideológico dos esquerdopatas. Ninguém consegue governar enquanto esses cancro mole da sociedade brasileira estiverem encastelados no poder. Como jornalista, vamos para o último ponto, a imprensa, e essa me dá tristeza. É um covil de ladrões. Vejam o que está fazendo a maior delas, as organizações Globo. Não há um dia que passe sem que a Globo, em alguns dos seus veículos, em que um ou todos eles promovam um ataque ou uma fake news contra o governo de Jair Bolsonaro. Veja, por exemplo, a jornalista Eliane Cantanhede, o que ela disse sobre o governo Bolsonaro lá na campanha. Quer ver? Olha aí. Esse ano a gente tem uma campanha preocupante, Sérgio, porque um dos candidatos que está na liderança das pesquisas é um candidato que sistematicamente se manifesta contra os direitos das minorias, contra os direitos dos gays, contra, inclusive, a mulher ter salário igual de homem, porque ele acha o seguinte, já que mulher vai ter filho, para que ganhar a mesma coisa, não é? Além de dizer isso, veja o que ela disse há poucos dias atrás, tentando, espalhar o caos. O presidente Jair Bolsonaro tomou a decisão de demitir o ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues. Portanto, essa é uma informação quentinha que eu acabei de receber da chamada Fonte Quente. Vélez Rodrigues é uma questão de tempo, pode ser em horas,
pode ser em dias, mas é para ser muito rapidamente. Ele não vai ficar no governo. Seja fake news, matérias tendenciosas, editoriais direcionados, tudo travestido por jornalistas cretinos que se dizem analistas políticos, como Miriam Leitão e tantos outros da Globo News e da própria TV Globo. Essa turma toda se junta com os seus parceiros de golpe político no Brasil tradicionais, desde a época do Fernando Collor, que eles se juntaram para derrubar também, como Revista Veja, Jornal Globo, jornais do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Revista Fórum, entre tantos outros. Mas a ponta de lança do combate contra o governo é promovida pela maior organização criminosa que já houve na face da Terra. O PT é uma organização criminosa que vai do assassinato, como nos casos de Toninho do PT, Celso Daniel e muitos outros, até o maior rombo já produzido nas contas públicas do país. Segundo dados da Lava Jato, em 13 anos no poder, o PT desviou 2,6 trilhões, vou repetir, 2,6 trilhões. A Lava Jato estima em 200 bilhões por ano que o PT desviou do Brasil. Toda esta grande organização criminosa tem um líder, tem um comando, tem um chefe, chama-se Luiz Inácio da Silva, conhecido como Lula, que depois mudou o nome para Luiz Inácio Lula da Silva. Mas se você gosta do Lula, não se esquente com minhas palavras. Logo ele estará solto. Depois do dia 10 de abril, o Supremo Tribunal Federal, uma maioria de circunstância formada sob medida para lançar por terra todo um trabalho primoroso, já se encarregou de soltar Lula da sua cadeia. Depois do dia 10 de abril, o Supremo vai autorizar a soltura de Lula, mesmo que para isso tenha que soltar mais de 170 mil condenados nas cadeias do Brasil, promovendo a maior soltura de criminosos em todos os tempos. Não importa, o Supremo não quer nem saber. O trabalho de Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Lewandowski, Dias Toffoli, Rosa Weber, Alexandre de Moraes, o trabalho deles é soltar o Lula. As consequências, eles não estão nem aí. Sinto-me autorizado a alertar a nação brasileira de que este é apenas o primeiro passo, porque essa maioria de circunstâncias tem todo o tempo a seu favor para continuar na sua sanha reformadora. Então, com a política entregue a um Congresso Nacional venal, ocupado por deputados e senadores que já demonstraram a sua tamanha ganância por poder. Some-se a isso a um judiciário partidarizado que atua politicamente, garantidor da impunidade e da corrupção no Brasil. Quem garante a impunidade dos corruptos e a continuidade da corrupção é o Supremo, a maioria dos ministros, não todos, mas a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, reprisando, se a saída não é pela política, se a saída não é pelo judiciário, não é pelo executivo, de onde pode vir a solução para os graves problemas brasileiros, as crises econômica, tributária, fiscal, ética e moral? Da onde? Livre pensar é só pensar.